aqui no Filomena Legalmente Digital para conversar hoje sobre inovação, empreendedorismo e ciência. E para isso eu trouxe duas professoras da Universidade Federal do Ceará, mais precisamente da Agência de Inovação da UFC. Uma é coordenadora do empreendedorismo e a outra é da propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Sejam bem-vindas, Conceição de Oliveira e Cláudia Pessoa. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem, Tudo Filomena? jóia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para o pessoal que está em casa sobre esse papel, esse trabalho que vocês desenvolvem na Agência de Inovação da Universidade Federal do Ceará, a importância que tem, né, para a sociedade como um todo, para o novo empreendedor de startup, os pesquisadores. Qual é o papel que vocês desenvolvem nessa coordenação, nessas coordenações? Inicialmente, eu posso dizer que a gente tem um papel extremamente importante na instituição, visando proteger os ativos da universidade, né? Então, tendo o conhecimento que é gerado ali dentro, né, um potencial, né, tecnológico, inovador e que é capaz de atingir a sociedade e ao mercado, o papel da nossa coordenadoria é proteger esses ativos, né, desde a ideia até o processo de desenvolvimento, chegando ao produto, né. Então, esse é um dos principais pilares da nossa coordenadoria e, nesse contexto, quando uma vez protegido ou em desenvolvimento, interagir com esse setor empresarial que seja capaz de absorver o que é desenvolvido no âmbito dos muros da universidade, visando então a gente, atravessar esse muro e atingir a sociedade. Sim, é muito interessante, né? Porque o papel da pesquisa, ele é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade, né? Então, quando você consegue fazer essa ligação da pesquisa, do conhecimento e levar isso para o mercado, para fora, né? Para fora da sociedade, eu acho que esse é o grande boom que pode dar na questão Com da certeza, pesquisa, né? Da porque a inovação. gente diminui o hiato que existe, né. Exatamente. E é uma riqueza, né? Porque a É. universidade prolifera ideias, né? Conhecimento. As pessoas às vezes não têm ideia de quanto a Universidade Federal pode proporcionar à sociedade de retorno, né? Sim, e se a gente considerar que a UFC, no âmbito nordeste, é líder, né, entre as instituições que mais depositam patente, quando a gente faz isso, esse número, né, mais deposita, queremos dizer que é uma das instituições mais inovadoras no âmbito da região norte e nordeste. Sim. Professora Conceição, eu vi que as duas são sócias fundadoras da 4W Biotech, né, uma empresa cearense que atua com 100% das suas fundadoras são mulheres, né? Então, assim, é Isso. muito interessante essa questão do empreendedorismo feminino, fortalecer a questão da mulher, né, na sociedade, muito bacana isso. Me diz aí quais foram, como nasceu essa iniciativa, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram quando vocês foram, iniciar essa startup tão interessante? Eu posso te pedir permissão para só falar um pouquinho da coordenadoria de Certeza, empreendedorismo, não, que na verdade depois eu sim, faço o link com a sua claro, não pergunta. tem problema. Fale, por É, favor. na coordena você falou uma coisa muito interessante, né, ao final da fala da Cláudia, que foi que os próprios discentes não têm noção, às vezes, né, do potencial inovador. Então, onde é que a coordenadoria de empreendedorismo entra? Exatamente para disseminar, né, essa cultura empreendedora e inovadora na universidade, né, em toda a comunidade, discentes, inclusive de servidores, né, docentes ou técnico-administrativos. Então, é fazê-los enxergar que eles têm um potencial incrível para, dentro do conhecimento acadêmico que eles estão absorvendo, né, os conhecimentos mesmo teóricos, né, ou seja, nos laboratórios de pesquisa, aquilo que eles estão desenvolvendo pode virar um negócio. Né? Então, está muito casado também com a coordenadoria, né, de propriedade intelectual e Com transferência de certeza. tecnologia. Então, a gente faz inúmeros esforços, a gente tem várias ações para disseminar essa cultura empreendedora.
né? Inclusive passando por sustentabilidade, negócios de impacto socioambiental também. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, a gente está olhando para a academia, para os discentes e corpo de servidores, ao mesmo tempo que a gente está olhando para fora da academia. O que, que o mercado está precisando? E a gente tem vários parceiros lá fora, Sebrae é parceiro, CCTS é parceiro, e mesmo outras unidades, né, públicas e privadas que ajudam a gente a desenvolver essas ações, né? Competições, hackathons e tal. Bom, onde que entra a 4W Biotech nessa história, né? Eu acho que a 4W Biotech, ela foi fundamental, né? Tem que dizer que a Cláudia, aqui presente, é a pessoa que me instigou, né, a entrar nesse desafio, sair do laboratório, nós somos sócios da 4W Biotech. A 4W Biotech, ela nasce, né, num momento em que se observa que a gente, dentro da academia, tem conhecimentos já muito adquiridos, né, que poderiam agora ser usados para transformar, né, para criar soluções para problemas existentes no mercado, né, no mundo. E aí, a gente submeteu um projeto para a primeira edição do Centelha, né, que é um edital fantástico. Inclusive, na próxima semana vai ser o lançamento da terceira edição. Convido a todos vocês, todos os empresários, tá certo? E não empresários que queiram submeter uma proposta para esse edital, é o edital Semente, né? Sim. Tá? Para quem quer começar a desenvolver um negócio tendo apenas uma ideia, né? Então, a gente submeteu na primeira edição, fomos aprovados, e uma vez em todas as fases, são 3 fases, e uma vez aprovado, a gente tem que constituir a empresa, e aí foi que na hora da constituição a gente pensou, né? Olha, o Brasil, ele tem o papel feminino no empreendedorismo, ele ainda é muito pequeno, né? Somente 30% das empresas, né, são constituídas por mulheres. Então, na composição da equipe para abrir esse CNPJ, a gente achou que era estratégico e era até obrigatório, era nossa função e obrigação constituir uma empresa 100% feminina. Então, essa empresa ela tem 3 sócias da academia, né? A Cláudia, eu e a Lilian Uchoa, que é uma egressa do programa de pós-graduação em Química da UFC, e temos uma advogada, né? Porque a gente acredita que toda empresa, um advogado é muito bem-vindo, né? Porque a Com gente, certeza. cientista, nós três, né? Eu, Cláudia e Lília, somos cientistas, né? Então, a gente precisava aí de um advogado para enxergar o que a gente não consegue enxergar. Então, essa empresa ela nasce, ela ganha prêmios e ela está aí no mercado, né, ainda tentando sobreviver e conquistando seu espaço. Vai estar com stand na Expo Ceará Química, né, que vai ocorrer agora em setembro, e está se destacando, tá Muito certo? interessante. Olha, eu acho assim essencial o papel da universidade, no sentido de trazer clareza para a importância do que se é feito dentro dos muros da universidade, que muita gente Sim, não tem ideia, tem uma ideia deturpada do que se faz dentro da universidade. E a isso. gente sabe do esforço que é para você desenvolver uma ideia, desenvolver uma tese, um produto, e que isso possa chegar na sociedade de uma forma satisfatória. Eu acho fantástico. E falando de empreendedorismo feminina, eu sou apaixonada quando a gente fala, quando uma mulher fortalece a outra, a sociedade só ganha. Sim, Quando eu fui olhar o site da empresa de vocês, eu fiquei, nossa, que coisa bacana, só mulheres. E isso fortalece as outras mulheres, a autoestima, faz sem com que outras dúvida. mulheres tenham coragem de empreender, porque empreender no Brasil não é fácil. Muitos obstáculos, principalmente jurídicos, porque quando você vai empreender, existe uma burocracia jurídica muito grande que nem todo mundo está preparado para enfrentar e está tudo certo. Não é Uhum. todo mundo que faz uma faculdade de direito e vai ter entendimento disso. Então, em cima dessa fala de vocês, eu queria saber assim,
qual foi as maiores dificuldades que vocês tiveram na hora de iniciar esse projeto de startup, principalmente pelo ponto de vista da burocracia, dessa questão, por exemplo, você falou do edital, o edital Centelha. semente, né, Centelha. da centelha, né? Existe muita dificuldade, às vezes, da pessoa compreender o que está posto ali no edital. Eu sei porque eu acompanho muito o André, né? O André, quando ele Flamengo tem um edital tal, às vezes ele pede para eu dar uma olhada. Então, assim, tem os editais, nem sempre eles estão bem construídos, e existe a dificuldade de você entender essa linguagem, que é uma linguagem do juridiquês, nem todo mundo está preparado, e a startup geralmente é quem está iniciando, às vezes ele não se preocupa muito em procurar um advogado porque acha que vai ser caro, e não necessariamente é caro, o caro pode ser depois. Então, assim, qual foi a dificuldade inicial para vocês darem um pontapé inicial nessa startup? Acho que a sua pergunta é extremamente pertinente e muito inteligente, porque começa de todos os âmbitos, não só a questão do jurídica, mas a constituir o time, né, também, né? Porque Sim. eu sempre parto do princípio que sociedade, ela se torna um casamento, né? Porque você está comungando ali ideias, valores, pensamentos, missões, né, e compromissos. Então, primeiro, acho que o primeiro ponto é quem vai ser esse time, né? Como escolher e como ter esses laços que, enquanto não se tem dinheiro, o mundo dá perfeito, né? Na hora que se tem dinheiro, né, seja através de projeto ou da própria receita que for gerada ali, muitas vezes gera conflitos se o perfil de cada um não tiver muito definido de qual é o papel que eu estou ali presente naquela sociedade. Qual é o meu papel, né? O que é que eu estou fazendo ali? Então, eu acho que começa nessa constituição bem inicial mesmo, antes de chegar lá na junta comercial, né? Os Que combinados, né? os combinados, né? É o acordo, né? O acordo de gestão societário, né? Que vai se Chama desenvolver acordo de ali. sócio. Tem um Acordo contrato de social e tem um sócios. acordo de Pronto. sócio que vai Exatamente. delimitar as Olha aí regras de você vinha, a convivência, né? jurista vinha daí já falando a linguagem Isso. correta, né? É o acordo dos sócios. Então, tivemos de início bem isso, né? Entre nós. Depois vamos passar para um outro âmbito que eu vou deixar a Conceição expor, né? Que é como levar esse caminho novo, né, que nós estamos tomando, né, sair da zona do conforto de sermos professores e pesquisadoras e orientadoras e vir para um mundo que até então, de certa forma, desconhecido, né, que é o empreendedorismo, né? E Sim, isso até então, nós estamos falando ali do ano 2019, a recente. política 2020, a política da inovação na nossa instituição foi estabelecida em 2017, então tudo era muito recente, né? A política sendo estabelecida no âmbito da UFC 2017 e a gente galgando ali os sonhos entre fim de 2019 e iniciando ali 2020. Então tudo era muito novidade, né? E Sim, essa novidade, ela impacta, né? Na sim. medida que nossos pares não conhecem muito sobre o assunto, né? Como trazer isso dentro do nosso ambiente de trabalho e de convivência de forma que mostre a legalidade desse processo, né. Então eu Interessante. passo aí a é. palavra para Conceição. Além disso que a Cláudia falou, aí vamos voltar agora à história das dificuldades do edital, que você falou, Eu né? vejo muito, assim, chega É, muito para mim, as pessoas, esse edital, é, não estou o entendendo. edital e aí a escrita da proposta, né? Sim, Eu acho que a gente, da academia, a gente é mais privilegiado nesse sentido, porque a vida inteira a gente trabalha lendo editais e sim, submetendo projetos. Entretanto, é muito importante falar que existe uma diferença de escrita de edital tremenda quando ele é um edital de inovação e ele é um edital de pesquisa. No sim. nosso contexto aqui, a gente está falando de editais de inovação, tá certo? Então, para responder um edital de inovação, eu tenho que saber como responder e como convencer
né, aos revisores que a minha proposta tem valor e ela merece ser aprovada, tá? Então, a gente passa por uma série de capacitações para enxergar. A gente não pode ser técnico igual a gente é num edital de né? pesquisa, né? Então, nesse sentido, eu vou trazer um pouquinho, vou puxar a sardinha para a nossa universidade, né? Nesse sentido, a gente tem uma série de ações dentro da universidade, dentro da agência, que é para mostrar para a comunidade o que é esse edital, é um letramento, inclusive nós vamos fazer agora um letramento no edital do Centelha, e essas capacitações que a gente tem, por exemplo, o programa Empreende UFC, quando um grupo, né, uma equipe formada por discentes e servidores passaram por esse programa, né, que chama Empreende UFC, uma trilha de capacitação de 9 meses, ela está apta a responder as perguntas, porque ao longo dessa trilha, as perguntas que vão estar no editais, no edital, elas responderam nas capacitações. Qual é o problema, né, a validação do problema, qual é a solução, qual é o diferencial tecnológico da solução, qual é o mercado. Essas perguntas não existem num edital de pesquisa. Então, por isso, Persona, né? né? A persona, quem A é o, persona, quem é o quem é o seu principal, né? cliente-alvo, exatamente. Então, Uma linguagem de mercado então, o que diferente. acontece, né? Para submeter, né, projetos para esses editais de inovação, existe vários, tá certo? O programa Centelha, que vai ser lançado agora, né, na verdade já foi, vai ter um evento num hotel na Beira-Mar, eu já olho já aqui a cola, eu quero fazer propaganda sim, Claro, da FUNCAP, né? É, nesse edital, né, eles querem abranger o máximo de pessoas possíveis, trazer o máximo de projetos possível, inclusive a periferia, né? Por que a bacana. periferia não pode submeter um edital com uma proposta inovadora? Por que tem que sair só da academia, né? Sim, Então, eles estão assim muito dispostos a disseminar muito esse edital para ter muitas propostas, tá certo? muito Não sei se interessante. respondemos a Não, sua super pergunta. respondeu, não, tá tudo certo. Eu vejo assim, startup geralmente é construído por pessoas muito jovens, geralmente são Uhum. pessoas que ainda não têm experiência do mercado, né? Então, assim, a universidade tem algum projeto, assim, para trazer clareza para esses meninos que estão começando, porque eles não têm ideia muito bem de como lidar com o edital, com a burocracia do Isso. contrato, do acordo de sócio, como vai ser se começa, porque quando você falou de casamento, né? Realmente, literalmente é um casamento. Sim, No sim, começo são amores, sim. tudo certo, É, vamos crescer juntos, mas quando começa a dar o ruído na comunicação, aquele acordo de sócio que não foi bem redigido, você vai sentir falta dele, aquela sim, documentação que está incompleta, vai fazer falta naquele momento do edital, que tem sim, pouco tempo para você conseguir tudo. sim. Então, assim, qual é assim o aconselhamento? O que é que você traz assim para esse pessoal que está começando, que é novo, quem é da periferia, que não tem academia para dar suporte? Qual é o papel da universidade, que é de aconselhamento que você pode falar? Vou falar e a Cláudia complementa, Tá, né? Bom, muitos dos nossos discentes, tá certo, que fazem parte de um programa Empreende UFC, que é através de edital, eles vêm da periferia. Tá sim, certo? sim, Eles são alunos de comunidade e tal, comunidade, sim. tá? Então, eles são preparados, né? Durante a trilha, a gente tem parceria com mentores de fora. Então, esse ano, a gente está com a parceria com corredores digitais, né? Na trilha Bora Criar e Bora Crescer. Tá Ó, certo? bom, Então, eles têm essas mentorias, inclusive individualizadas, tá? Além disso, nós temos também o Parque Tecnológico da UFC, que chama Partec, né? O diretor-presidente é o professor Abraão, que eu acho que o edital está aberto até hoje para incubação, que pode ser incubado inclusive em CPF. Com CPF não precisa ser CNPJ. E durante essa incubação é um processo também de capacitação. Tá certo? Onde todos esses aspectos que você fala, né, que você traz aqui, eles são tratados para dentro da comunidade. Agora, para fora da comunidade, né?
para fora da comunidade, a gente está sempre aberto para parcerias, né? Então, assim, há pouco, eu acho que mês passado, o tempo passa tão rápido, mas eu acho que foi mês passado, né? Eu estava falando sobre empreendedorismo feminino na CUFA do Porto da Draga. Obviamente que esse assunto muito específico que você traz aí não foi tratado lá, mas a gente é sempre chamado, né, para Sabe? conversar com a comunidade. A universidade está muito aberta, quem quiser nos chamar, fique à vontade. Acho que a Cláudia teria alguma coisa para complementar. Eu digo que essa formação, né, além das possibilidades que existem no âmbito da UFC, né, a pessoa que deseja empreender, ele também tem que ir em busca desse conhecimento, Sim, né? claro, E existe preparada. também instituições como o Sebrae, né, que ele tem um papel muito importante para Sim, esse jovem, né, essa pessoa que deseja empreender, porque lá tem cursos online, presenciais, de curto período, né, e uma consultoria mesmo interna, né, de como seguir esse trajeto, né? Porque eu também digo o seguinte, que ter CNPJ, né, você tem conhecimento, eu acho que qualquer pessoa pode ter, né? sim, Vai lá assim, na junta comercial ou entra no portal do empreendedor para você ter o MEI, né? sim, A questão é como além fazer disso, né? esse negócio girar, né? Girar a receita e Sim, gerir recursos humanos, prospectar clientes, né? O marketing que é fundamental, né? Definir o cliente, né? sim. Então são coisas que muitas vezes não estão muito claras naquele empreendedor. Tem um E processo de aí, como sim, escalar, né, o produto. exato. Então, nesse sentido, como a professora Conceição falou, além de todas as oportunidades que a UFC se propõe a interagir junto com esse jovem, existe também o SEBRAE, que tem esse papel fundamental, assim como o Senai, que tem cursos de Senai, né, de como fazer gestão de projeto, A como gente tem fazer umas instituições um bacanas, plano né? de É. negócio, né? Então, eu diria que tem que ter esse caminhar, né? É um caminhar, é uma trilha, porque sabemos que as startups para darem certo, né? Elas precisam de uma maturidade que muitas vezes pode levar 2, 3 anos, porque muitas delas terminam morrendo, né? E elas morrem porque os que estão à frente desse processo também desqualificaram. Porque não é você ter o conhecimento da tecnologia, é você ter conhecimento de negócio, do mercado, né? Isso. E de fazer um estudo de viabilidade econômica, de fazer uma precificação daquilo que você está querendo colocar fora, porque às vezes você pode achar que tua mercadoria ali, teu produto pode valer R$ 100 ou 1.000, quando na realidade não é o valor preciso. Com Você certeza. pode estar subestimando ou superestimando. Então, tudo isso precisa de uma formação. Então, também é importante alertar de que, sim, o governo dá apoio, ele dá o recurso para você, sem ter a ideia, é a semente, para você desenvolver essa semente que está na sua cabeça. A universidade entra com o seu papel de qualificar esse jovem empreendedor. Mas esse jovem empreendedor, ele tem que absorver isso, né? Sim, Ele tem que absorver e colocar em prática, porque eu senão o negócio eu não é brinco, sucesso. aqui a gente sempre fala que o conhecimento ele é poder, literalmente. Não só o Sim. conhecimento, mas você quer colocar uma startup para além do conhecimento técnico, que é super importante, claro. Você Uhum. tem que ter o conhecimento de mercado. E Uhum. existem várias formas de você conseguir esse conhecimento. Tem instituições especializadas, por exemplo, o Sebrae é Uhum. excelente para quem quer empreender. A Sim. universidade, para quem está dentro da universidade, Sim, tem os instrumentos que podem ajudar, né, Uhum. para poder não morrer na praia, porque não Sim. é essa, eu vou abrir um CNPJ, ganhei o edital, não vai dar certo. Não, ali é só um pontapé Uhum. inicial. Se você não Isso se mesmo. preparar a sua caminhada para você escalar, infelizmente a coisa sim, pode dar ruim, né? sim, E vocês já viram, assim, uma coisa que a gente vê muito no direito é a pessoa que consegue fazer a história da startup, tudo bonitinho, mas esquece de registrar a marca, não sim. registra a patente, e aí pode É. acabar perdendo, né? Até sendo proibido de usar aquela marca ou aquele produto. Vocês já viram isso acontecer?
Acho que a Cláudia deve ter muito É, exemplo, né, Cláudia? você toca um ponto delicado, né? A É, marca é algo que as pessoas esquecem, né? é a carteira de É, identidade é do a negócio, carteira, né? acha que só a junta comercial é o suficiente, né? Sim, sim. Quando, na realidade, muitas vezes a marca tem mais valor do que o próprio produto, né? Sim. E temos exemplos, né? Até porque você reconhece o produto pela marca, né? Quando É, você pensa numa blusa branca, você quer ver ali o nome, né, de uma determinada marca, porque sim. branca, blusa branca de malha, Não vai falar você muito, vai né? ter várias, né? É, Mas se eu tiver uma blusa branca de marca com um determinado nome de uma É. empresa O preço vai conhecida, né? o variar Vai preço, variar consideravelmente. é, consideravelmente. É. Então, a marca ela é muito importante, né? E exemplos são vários, né? Quando você pensa em programa de software, por exemplo, registro de software, muitas vezes o valor não é o algoritmo que foi registrado ali, né? Mas sim a marca daquilo ali, né? Então, a gente tem exemplo aí no mercado que, quando pensamos assim, se você pensar no transporte que leva e traz você, rapidamente você só pensa numa marca que é certa, Sim, né? Mas nós certamente. sabemos que existem outras, e às vezes elas até oferecem desconto, né? Mas não tem a mesma Ou programa de credibilidade, né? fidelidade, mas intuitivamente o que pesa é aquele nome cuja marca é muito mais forte. Então, eu concordo, né? Isso aí você tocou num ponto importante. E a patente também, né? Embora que a gente sabe que também tem a questão do, como é que eu posso dizer, do segredo industrial. Também você tem que ponderar, né? Que é o que eu estou querendo negociar, né? E à frente. É melhor eu ter como patente ou eu ter como segredo industrial, né? Como é que eu vou trabalhar com isso? Então, são coisas que você também precisa ter uma consultoria, que é ver o mercado, né? Para onde eu estou querendo atingir isso, né? Sim. A partir do que eu estou querendo desenvolver, eu vou poder fazer melhorias, eu vou poder incrementar isso, vai gerar outros produtos similares ou não, né? Porque o melhor exemplo, por exemplo, de segredo industrial que nós sabemos e conhecemos é a Coca-Cola, né? Marca como Como marca e uhum, como segredo, né? é uma marca Que forte no não mundo é, substitui, inteiro. né? Por mais que a gente tenha outros refrigerantes no mercado, provavelmente quando pensamos em comer uma pizza, uma coxinha, ou ir no É o primeiro cinema que com vem. pipoca, é o primeiro que vem à mente, apesar das outras opções. Então, é importante, e não existe nada que substitua o gosto da Coca-Cola, que não tem gosto, né? É muito mais açúcar ali, né? Que é o xarope, né? Isso que fala. É açúcar e sal, é o xarope que nos faz mal e que a gente não para de tomar, né? Gosta de tomar de vez em quando. Mas ele, intuitivamente, a propaganda que é feita em cima disso, né? De quando você abre aquele refrigerante, dá aquele frescor super gelado, né? Que uhum. faz o O CO2 barulho, até ali, o né? barulho. O barulho efervescente, a sensação que dá de prazer para quem está, né, ingerindo ali, né? Você se sente satisfeito, né? Então, é todo um contexto que tem por trás que a gente não percebe, mas que o cliente, ele absorve. Aí eu vou fazer. Posso só Pode, imagina, complementar o que ela está pode. falando no âmbito da universidade, a gente tem que, principalmente na coordenadoria que a Cláudia está, em capacitar, né, fazer palestras, capacitações para a comunidade, por quê? O que que acontece? Os discentes e mesmo os orientadores começam a desenvolver uma pesquisa, aí lá na frente eles dizem assim, eu vou patentear, mas já apresentou em congresso, né? Já fez uma defesa aberta, fez. Então, assim, não dá, né, Fragiliza, né? Cláudia, assim, Porque Fragiliza, né? fragiliza é, muito. Então, assim, porque quando a gente fala assim, eu vou patentear, né, é porque você está pensando numa inovação e é, espera que vá Agregar para valor, né? agregar valor, mas aí vai fragilizar muito, né? Então, porque assim, na realidade, né, quando a gente está pensando em patente, essa proteção, ela tem que ter alguns pilares, né, que é o caráter uhum, o critério de novidade. Sim, Então, como a uhum, sim. Conceição, a professora falou,
se você divulga, né, você perdeu um desses critérios que é a novidade. Novidades, Também tem exatamente. que ter um outro critério que é a não obviedade. Então, para eu definir que o que eu estou fazendo não é óbvio, eu tenho que fazer uma pesquisa, né? Eu tenho que fazer uma busca de anterioridade, eu tenho que visitar bancos de patentes, Simples. né? E para que eu possa dizer o quanto que eu estou fazendo, ele é inédito ou diferente daquilo que existe. Não Sim, necessariamente ele precisa ser inédito, porque essa inovação não precisa ser totalmente radical, ela pode ser uma melhoria. sim, Mas para sim, ela ser melhoria, ela tem que ter vantagem nesse processo. Seja a vantagem econômica, né, em termos de custos, vantagem por ser ecologicamente correto, vantagem por ter menor número de etapas no processo. Tem que agregar outras coisas. E tem que ter também a escalabilidade, né? Eu tenho que ter essa visão industrial, porque eu posso desenvolver algo que é extremamente inovador, inédito, importante, mas que eu não consigo atingir o mercado, porque eu não tenho quem forneça a matéria-prima, né? E aí não passa de um papel, né? Ele nunca vai chegar na prateleira. E como vocês veem, assim, dentro do papel que vocês exercem dentro da universidade e também do empreendedorismo, a questão da coleta de dados sensíveis em pesquisas, quando se trata de saúde, né? A questão da LGPD. Como é que vocês lidam hoje? Como é que a universidade lida com a lei de proteção de dados nessa coleta de dados sensíveis? O Bom, empreendedorismo sim, sim, precisa se preocupar. Aliás, todo empreendedor, independente de sim. ser dado sensível no sentido de saúde, Hum, hoje o direito a gente fala que não tem mais como você ficar coletando dados uhum, pessoais das pessoas de forma aleatória, como a gente uhum, sempre teve. Por isso que hoje, até hoje a gente fica recebendo proposta que não existe, porque esses uhum. dados vazaram de alguma Sim. forma. Como que a universidade lida com a LGPD e o empreendedorismo nesse meio todo aí das coordenações? Como é que é feito isso? na realidade, a sua pergunta ela foi muito abrangente. É Ela vai isso. em muitos aspectos, tá certo? Sim, sim. Porque você fez uma interlocução aí que Bem envolve grande, bem né? grande, A gente pode ir restringindo, né? é porque Porque assim, a quando LGPD é assim, a Lei de Proteção de Sim, Dados, e a sim, gente fala da pesquisa, que trata geralmente de questão de dados sensíveis, sim, e o empreendedorismo. é, Realmente daria um outro podcast, mas a gente vai falar só um pouquinho para num sim, poder dar contexto bem sim, amplo, assim, porque isso. a questão da sensibilidade dos dados, uma coisa é a sensibilidade dos dados em relação ao desenvolvimento de um processo ou de um produto que Sim, queira se proteger, que isso, está relacionado muito ao tema que a gente está falando aqui em termos da inovação e isso. da segurança dessa informação, que ela deverá ser mantida através de termos de sigilo, termos de confidencialidade, desde o momento que se constitui a pesquisa, né? Sim, Quando sim, o docente, discente, o servidor se propõe a isso, ele tem que ter esse norte, né? sim, Então, quem está com você, ele deverá estar assinando esses termos, porque ele dá, de certa forma, uma segurança jurídica para que aquilo que for desenvolvido durante o processo da pesquisa ou de desenvolvimento do produto, a informação não seja repassada a terceiros. isso. Então, isso existe uma preocupação interna em todos os processos que são estabelecidos no âmbito da instituição, junto aos docentes, discentes e servidores, né? E durante a pesquisa, cabe ao pesquisador Esse responsável cuidado, esse ter esse zelo, né? cuidado. Não tem como uma coordenadoria, né, onde a gente possa ter esse olhar individual para o pesquisador, né? Então, parte do princípio que o pesquisador ele tem que ter essa visão quando ele vislumbra Sim. que aquilo pode E virar um eu perguntei negócio. isso para ti, porque eu sei que a universidade faz muita parceria com universidades de fora, de outros sim, países. E sim, hoje a proteção de dados, tanto a da Europa, como dos Estados Unidos, do Japão, eles acabam exigindo como pré-requisito que a parceria também tenha esse olhar, né, para a questão da proteção de dados, Aí né? você vem através, aí você vem agora vai falar assim, quando agora vamos falar trabalhos desenvolvidos
com outras instituições, seja universidade ou empresa, Isso, tudo que é feito, ele é feito através de acordo de entendimento, memorando de entendimento, contratos. isso. E em todos esses existem cláusulas específicas que falam sobre propriedade intelectual, titularidade de patente, Sim, percentuais, dados, né? exatamente. Tem que Então, ter isso esse cuidado, né? direito à exploração, quanto Isso. tempo de exploração no mercado. Então, isso a gente segue conforme está estabelecido nos contratos já pré-determinados modelos na AGU. Sim, Então, sim. essas cláusulas elas Tem já esse existem cuidado. e a gente então pode fazer adendo ali, mas melhorando dentro da necessidade, mas não deixando ausente, isso não existe. Agora, o outro dado que você traz, que acho que, como você disse, é um outro podcast, É. que é o além de, que envolve saúde, aí a gente está falando dados individuais, Sim, né, sim, de pessoa. Uhum. de pessoas, Sim, tá certo? sim. De resultados de exames, de Exato. biomarcadores, São eh, realmente coisas que aí se hipersensível. trabalham em anonimatos, né? Isso, Então, essas pessoas elas não são Uhum. personificadas, tá certo? São os dados Sim, anonimizados. anonimizados, Isso. exatamente, anonimizados. E também existe servidores com segurança restrita. Aí é um outro mundo, né? Que vai envolver a Sim. IA e que a gente sabe Nossa, a gente começa a falar de esse IA mundo aqui, a gente não assim vai sair daqui hoje. quando você envolve IA, esse conhecimento É, ele é ilimitado, né? Você faz um teste para isso aqui, mas daqui pode ter outros desdobramentos. Então, professoras, o podcast está praticamente chegando no final. E certo. eu Deixa eu só queria. complementar do Pode, meu bem, empreendedorismo. pode. Não, Não, a gente tem uma imagina. série de, dentro desse programa Empreende UFC, por exemplo, a gente tem uma série de soluções, né, de propostas de negócios sendo montadas, e que muitos deles normalmente são aplicativos que vão ter dados Dados pessoais, né, pessoais, vão ter que a pegar. coleta. Então, a gente sempre chama a atenção de como é que você vai trabalhar a lei de proteção de dados nesse caso, Você não né? pode compartilhar com É todo sempre mundo. chamado muita atenção e, às vezes, eles não sabem responder. E aí vão ter que trabalhar muita proposta, a maioria, né, que quando a gente tem muitas propostas de soluções que são aplicativos, É, tá certo? O pessoal da TI, ele inova muito, né? A gente tem muitas equipes trabalhando na área de TI, as da saúde também, e a gente tem chamado muita atenção a isso, e principalmente os mentores que vêm de fora também chamam atenção a isso. Então, isso é alertado já para os nossos discentes, né, na construção da sua proposta inovadora, do seu negócio, né? E às vezes tem que mudar completamente, porque o que eles estavam fazendo era inviável, tá? Era totalmente viável. E voltando a essa questão da lei, eu acho muito interessante um caso em que nós íamos sediar aqui um evento, né, custeado pela Sociedade Americana de Química, né, chamada ACS, que é a American Chemical Society, e ela ia contratar um hotel aqui, né, tudo pago, ela não questionava nem quanto era o valor. O hotel não foi contratado porque não tinha exatamente uma regulamentação. Ela disse: eu não fecho, isso acontece não mesmo. fecham. E aí nós tivemos que ir para um outro hotel, muito mais Perfeito. caro, mas muito mais caro, mas que atendia à regulamentação. Gente, a LGPD não é mais brincadeira. Você acredita que É. por infração, uma empresa pode pagar até 6% do seu faturamento? Não Nossa. é brincadeira. Hoje a gente não é mais essa coisa de ficar pegando os dados. Você vai comprar uma bolsa, você tem que dar seu CPF, seu RG, não sabe, até o tipo de sangue você não pode mais. Sim, Tem que ter sim. muito cuidado, muito mesmo. Existem farmácias já sendo penalizadas, Uhum. aquelas buscas de CPF, RG, Uhum. né? É problemático, né? Os golpes estão aí para isso, né? Mas eu queria finalizar o nosso podcast, que eu queria saber a visão de vocês do empreendedorismo universitário para daqui a alguns anos. Como é que vocês veem o cenário? Eu vejo com muito otimismo, porque a universidade, que tem como tripé ensino, pesquisa e extensão, ela agora passa a ter um outro alicerce, né? Que é a inovação e empreendedorismo. E é um momento, né, oportuno de mudança, né? Mudança de visão dentro do âmbito da instituição, mudança de missão mesmo, não é nem visão, missão também, né? Então, a universidade, ele tem esse compromisso
com a sociedade, de trazer essa missão de ter jovens empreendedores, né, tendo a perspectiva futura de oportunidade de trabalho e de sustentabilidade financeira, né? Então, eu vejo com muito otimismo. Quando a gente compara, né, hoje, o ano que a gente está com 5 anos atrás, a gente já evoluiu muito, mas precisa evoluir muito mais. A gente está muito atrasado em relação a alguns outros países, né, mais avançados em termos de inovação, empreendedorismo. A gente tem um professor visitante lá na agência de inovação, que ele foi 30 anos professor na Dinamarca. Ele disse que é impressionante o espírito empreendedor do jovem dinamarquês. Né? Ele disse, Conceição, eles assim vivem a inovação e o empreendedorismo. Então, a gente conta ao nosso favor nesse momento a legislação, os órgãos de fomento cobrando, as agências controladoras, tipo a CAPES, né, já olhando, ela não olha mais quantas patentes estão sendo depositadas, mas quantas estão sendo transferidas, quantas spin-offs acadêmicas estão sendo geradas, né, na avaliação de um programa de pós-graduação. A gente tem a fundação nossa, né, a FUNCAP, lançando editais, pesquisador empreendedor, ou seja, estimulando a academia a empreender, a inovar. Então, eu acho que a gente está vivendo aí um cenário, né? A gente está num cenário muito promissor, a inovação tem muito dinheiro, não falta dinheiro para a inovação, tá certo? Quem disser que não tem dinheiro, tem sim. O que não tem é gente aplicando para projetos, né, Cláudia? Assim, bons projetos que de fato sejam projetos inovadores. Muito bom. A gente viu que no episódio hoje falamos bastante sobre empreendedorismo da Universidade Federal do Ceará, da importância de você ter uma boa estrutura, de você conseguir ir atrás do conhecimento, ter um bom embasamento jurídico para você poder crescer com segurança. Foi um prazer receber as duas professoras, para mim foi uma honra poder conversar com as duas, aprender, né? Porque a gente falando com duas professoras que têm tanta capacidade técnica, para mim realmente foi assim maravilhoso. Eu espero que o pessoal de casa tenha gostado, que compartilhe, curta bastante e até a próxima. Prazer foi Prazer, a nosso. satisfação é nossa. Obrigada.